quero dar um tema para esta mensagem. Esse tema já tem mais de 2 meses que o Espírito Santo tem ministrado dentro do meu coração. E o tema que ele ministrou no meu coração para esta noite, para esta oportunidade que Deus tem me dado, é um coração humilde. Esse é o tema que o Espírito Santo tem ministrado. Eu já venho estudando esta palavra há muitos dias. É por isso que eu digo que o crente ele tem que estar preparado. Como eu falei, o pastor me pegou de surpresa, mas não despreparado. Porque todas as vezes nós temos que estar preparados, ou com um louvor, ou com uma palavra, para que nós venhamos expressar aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo e na nossa vida. Aleluia. Amém? Então o tema é um coração humilde. Aleluia. Vamos aqui nesse tema abordar o coração humilde, que é o tema, e o coração soberbo, o coração orgulhoso. Porque nós sabemos que Deus, Ele não opera milagre no coração cheio de orgulho, no coração soberbo. A Bíblia vem nos dizer em Provérbios capítulo 18, verso 12, diz assim a palavra do Senhor: e antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem, e antes da honra vai a humildade. Para que nós venhamos ser honrados por Deus e pelo ser humano, nós temos que ser primeiramente humildes. Porque quem diz isso não sou eu, mas sim a palavra de Deus. E como eu já falei na oração, a palavra de Deus ela é infalível e inerrante, ela não mente. Então diz: antes da honra vai a humildade. Quando nós queremos ser honrados por Deus, nós temos que ser primeiramente humilde. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso maior exemplo. Amém? Mas antes de eu entrar no texto, não poderia eu deixar de falar da vida deste grande homem de Deus, chamado Eliseu. Aleluia. Sucessor de Elias, um grande homem de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que Eliseu era um homem humilde, um homem simples. A Bíblia diz que Eliseu era lavrador. Aleluia. Filho de Zafate, e morava numa vila chamada Abel-Meloá, junto do rio Jordão, onde ele faz o seu primeiro milagre após Deus ter arrebatado Elias numa carruagem de fogo. A Bíblia diz que ele ficou com a capa de Elias, e a Bíblia diz que ele estava lá, aleluias, no Jordão, na beira do Jordão. A Bíblia diz que ele bate com a capa de Elias na água, e as águas do rio Jordão ela se divide em 2 lados e eles passam em seco. Este foi o primeiro milagre deste grande homem de Deus chamado Eliseu. Amados, era um homem tão usado por Deus que a Bíblia vem nos falar em 2 Reis. A Bíblia diz que depois que Eliseu ele já estava morto, já estava na sua sepultura, e a Bíblia diz que uns homens iam enterrar um varão. E quando o povo moabita chegaram e começaram a afrontar aqueles homens, eles se assustaram e jogaram o defunto junto da cova de Eliseu. E a Bíblia Sagrada vem nos dizer que quando aquele defunto toca nos ossos de Eliseu, na mesma hora a Bíblia vem nos dizer que ele ressuscita aquele homem. Ele fica vivo novamente. Então, amados, este era um grande homem de Deus que vem a servir de exemplo para mim e para você nesta noite. Então, aleluias, vamos entrar no texto a qual nós lemos nesta noite, que fala deste homem chamado Naamã, que era um homem respeitado no meio da sociedade, um homem de muito conceito, de muito respeito, um homem rico, um homem que tinha de tudo. Tinha uma esposa, aleluia, creio eu que uma esposa bonita, mas, aleluia,
Porém, a Bíblia vem nos relatar que era um homem leproso. Irmãos, aleluia. Naamã, ele tinha dinheiro, tinha respeito, era comandante do exército do rei da Síria, mas o mais importante, Naamã não tinha. Primeiramente, era Deus no seu coração. A Bíblia diz que ele não era crente, ele era idólatra. A Bíblia diz também que ele não tinha saúde, porque ele era um homem leproso. Irmão, o homem sem Deus, o homem sem saúde, ele não é nada, ele não faz nada, porque está escrito, aleluias, em Apocalipse capítulo 3, versículo 17, que diz que o homem sem Deus, ele é pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. O homem sem Deus, ele não é nada, mas o mundo é enganado pelo inimigo de nossas almas. Eles acham que ele tem dinheiro, riqueza, eles têm de tudo, mas não é assim que eu e você entendemos e cremos e acreditamos, porque nós sabemos que o homem sem Deus, ele não é nada, ele é perdido, ele é pobre, ele é miserável, cego e nu. Isto é uma palavra espiritual, mano. É só para quem crê em Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, amado, que quando, aleluia, a Bíblia diz que um certo tempo, que a Bíblia não revela o dia, nem a hora, nem o ano, o exército da Síria, eles invadem, aleluia, lá em Israel, e eles levam cativa uma menina, aleluia, israelita, e ela vai agora passar a ser serva, ou em outras palavras daquela época, escrava daquele povo, de Naamã e da sua esposa. E aquela jovem, ouvindo, aleluia, a mulher de Naamã falando da sua doença, ela fala: quem dera, minha senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta, do homem de Deus que está em Samaria, ele poderia curá-lo desta doença, de uma doença que naquela época não tinha cura, era lepra, era uma doença incurável, não tinha médico nenhum que desse jeito nesta doença, a não ser o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então ela dá a notícia para aquela mulher, e ela imediatamente ela avisa Naamã, e Naamã avisa o seu senhor, o rei da Síria, e rapidamente o rei da Síria escreve uma carta, aleluia, e pega 10 talentos de ouro, de vestes, de prata, e entrega na mão de Naamã, para que ele vá até ao encontro de Eliseu, para que Eliseu venha restaurar ele da sua lepra. Louvado seja Deus. Mas o mais importante, amado, é que Deus já tinha revelado para Eliseu, já tinha dado a ordem para Eliseu, nem falar com Naamã, nem orar, nem tocar em Naamã, mas somente enviar um mensageiro para que ele fosse ao Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Louvado seja Deus.